Noite, A Deus. renúncia como decisão de paz. Como decisão de Cara, vitória. é muito top, irmão. Pelo amor de Deus. Como decisão de vitória. Olha lá. Tá A aqui. gente só vence quando a gente Que coisa. renuncia. Aí a gente pede condições de paz. Condições de A paz. embaixada já está realizada por Jesus na cruz. Por isso é que Paulo entendeu isso tanto que ele disse, olha, eu já estou até assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o escritor de Hebreus também disse, nós estamos já ancorados lá, nesse trono da graça, e essa graça botou âncora no nosso coração, a gente está amarrado nas pontas desse vínculo. Mas tem que compreender os significados. É. A gente zera a vida quando a gente faz isso. Não zera? A gente zera. Só isso. Meu Deus, é uma libertação. Cara, não tem coisa melhor do que se libertar de certas amarras, né? Aqui, os vícios da gente vão sendo filtrados, vícios mentais, vícios afetivos, vícios emocionais, dependências, taras, fetiches, obrigações. Hoje eu estava vendo um documentário aqui no History 2, e eu assisto muitos documentários, eu amo história. Às vezes você tem que ver e rever. Quando o cara chega na minha idade, você precisa ver algumas coisas mais de uma vez. Quando eu era novo, eu não precisava nem ver, eu ia passando assim, zoom. É estranho isso, né? É estranho, mas agora é eu maluco. preciso rever. E você tem que assumir que você só tem 10 mil homens e você não tem 20 mil. Não tem 20 mil. Tem que ser sincero com a sua condição. Né? Só tem 10 mil então, agora. Só tem 10 mil, não tem todos os tijolos, mas vou fazer do meu tamanho. Não vou tentar fazer nada para além de mim. Uhum. Então, hoje eu estava vendo ali num desses documentários esse vínculo estranho que um país como a Índia teve com a prata durante milênios, o material de grande valor e superior a tudo, inclusive ao ouro, na Índia, em toda a sua história, era a prata. E todos os adereços, todas as moedas, todos os pesos e valores, e tudo que se pudesse medir, era medido em significado a partir do que a prata significava para a cultura chinesa. Desde impérios bem primevos, dinastia após dinastia, geração após geração, um culto à prata. E chegou um momento em que os ocidentais, especialmente capitaneados pelos ingleses, descobriram essa dependência psicocultural que os chineses tinham de prata. E aí, cara, começaram a primeiro levar prata para eles, e depois que eles foram ficando viciados na prata dos ingleses, os ingleses começaram a trocar prata por ópio. E viciaram uma geração após a outra. Na China, geração após geração, séculos de vício em ópio. Ópio. E eles conseguiram, por causa do vício em ópio, eles conseguiram ter a ilha de Hong Kong. Depois, para eles, conseguiram ter portos na China. Depois conseguiram, por causa dessa dependência, colocar pontos dentro da China, no coração da China, não mais apenas
nos costados marítimos da China, mas no centro do país. No Tibete, eles colocaram pontos de coleta e distribuição do que eles queriam em qualquer lugar. E o país todo agora viciado em prata e em ópio. E aí o mundo inteiro muda o valor para o ouro. A prata, do dia para a noite, perde o valor como commodity. No mundo que se conhecia. E o próprio Japão, que vivia apanhando da Índia para todo lado, da China para todo lado, sem conseguir se levantar, fez a troca da prata para o ouro. E aí, imediatamente, se tornou superior à própria China. Assim como a Inglaterra chegou a ser muitas vezes maior do que a China. E a Europa toda muitas e muitas vezes maior. E eles não conseguiam abrir mão do tesão na prata, mesmo empobrecendo e se viciando, eles agarrados à prata. Eles só foram conseguir ficar livres da prata, começar a ficar livres da prata, quando houve a revolução de natureza comunista. Mas, para você ter uma ideia, esse banco HC, como é que é o nome HSBC. HSBC, que é um banco cujas letras carregam o significado de palavras de cidades chinesas, dominada pelos ingleses. E era um banco inglês, originalmente, cresceu como aquele Banco de Hong Kong da Companhia Oriental das Índias. E era lá uma coisa desse jeito. Eu não quero fazer uma afirmação peremptória, mas você veja, ele está aí como um banco poderoso desde o fim do século XIX e início do século XX. E os chineses só foram conseguir se ver livres da dependência da prata quando foram massacrados pela revolução de natureza comunista. Mas se houvesse uma liberação, provavelmente ainda hoje houvesse uma eclosão da paixão pela prata, que é mais profunda do que a gente consegue explicar do ponto de vista de commodities. Tem a ver com um tesão cultural que habita os porões do inconsciente da China. Prata. E aí o cara agarrado. A China tem umas histórias muito interessantes, como de um dos imperadores dela, que tinha uma fissura tão grande de chumbo, porque ele entrou numa que chumbo era capaz de protegê-lo de todas as doenças. Eu já vi essa história. Eu te contei, já contei aqui no Papo de Graça. O cara viajou nessa onda, tô ligado. Pois é, umas 2 vezes. Ele fez tudo dele ser revestido de chumbo. Tudo, as canecas, os copos, tudo dele tinha revestimento em chumbo. O chumbo estava presente. Morreu rapidinho, envenenado pelo chumbo. Chumbou ele. Ia protegê-lo. Quando a gente fica de maneira enlouquecidamente viciado em algo, em alguma coisa, em alguém, em alguma ideologia, uma religião, você se torna fanático, obcecado, um torcedor desvairado em qualquer que seja a coisa, meu amigo, você vai ser envenenado por aquilo pelo que você se enlouquece. A sua loucura matará você. A sua paixão devorará você. Comerá e tragará você por inteiro. E aí, bro? Essas obsessões, né, Caio? Tem gente que é obcecado por certas coisas. E por pessoas. É a questão, a pessoa não consegue renunciar. Tô com uma pergunta para você daqui a pouco que fala sobre esse assunto, hein, Caio? Sobre renúncia. Não consegue renunciar. E aí fica agarrado à prata, indo à falência. Arrebentando todo. Arrebentando todo. Agarrado a algo que perdeu o significado, cujo significado foi mudado, e você não teve a coragem de fazer
a renúncia. A renúncia. É.